Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Praticamente a última semana antes da Semana Santa. Tá? A gente ainda não encerrou a Quaresma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente ainda não encerrou a Quaresma, ainda não é para parar com as penitências, pelo amor de Deus. Beleza? É a última semana antes da Quaresma. Lembro que, por exigência e recomendações, se recomenda só encerrar-se as penitências da Quaresma no sábado de Aleluia, ou preferencialmente só no domingo de Páscoa, né? Que a gente ainda tá ali na quinta-feira santa do lava-pés, né? Sexta-feira que a gente tem que fazer ainda mais penitência, né? De preferencialmente que não se trabalhe, e então no sábado de Aleluia. Mas, se possível, só retome o fim das penitências no domingo de Páscoa, porque já celebramos definitivamente o ressuscitado. Perdão por falar um pouquinho demais, né? Mas é bom explicar, né? Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Cristo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, para esta então segunda-feira, dia 23 de março, já estamos para quase encerrar o mês de março. Só que não, né? Porque a gente ainda tem essa semana e mais um pouco da outra. Brincadeiras à parte, tá? Mas hoje a leitura... Se ontem a gente tinha um evangelho extenso, né? Os domingos estão com o evangelho extenso, né? Hoje a primeira leitura, que sim, é extensa, que vai falar de Susana, né? Que era muito bonita e temente a Deus e tal, né? Tem toda a história ali. E os anciões lá, né? Anciões juízes. Você pode pausar e ler, que vai falar, eu vou tentar resumir um pouco, né? Porque senão a gente fica muito demorado. Ela tinha... calma aí. Joaquim, que era o marido dela, o marido de Susana, era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos a visitavam. Daí fala que foi nomeado juízes, né? Da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os tinham alguma questão se dirigiam a eles. Então vai falar que por volta do meio-dia, né? Susana costumava entrar no pomar para passear. E os anciões, vendo Susana, né? Com o tempo acabaram se apaixonando e ficaram até perdidos, né? Desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu. E esqueceram dos justos julgamentos, né? E na espera de uma ocasião favorável para eles praticarem as maldades deles, né? Então a gente tem ali um dia em que Susana, num dia muito quente, né? Vai querer tomar banho no pomar, então manda que se feche o pomar. As portas do pomar, né? Versículo 19 ali. Só que após os empregados saírem, os anciões vão lá, né? Ele estava lá dentro vigiando Susana. Ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Olha o que eles falam. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti, né? Então vai ter todo este contexto, né? Que ela não quer se entregar. Ela vai dizer assim:
Estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera a minha morte. E se não fizer também, vossas mãos... Se não fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas... Calma aí. É que é muito pequena a letra aqui, né, gente? Estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera a minha morte. E se não fizer, também não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em voz alta, e os velhos juntos, né? Então ela prefere morrer do que se entregar aos dois velhos anciões, né? Então vai ter todo um contexto onde eles vão acusá-la, né? Então ela vai pedir, ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes o que é falso testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada à morte, quando nada fiz que estes maldosos inventaram a meu respeito. Então o Senhor escutou a voz de Susana e envia Daniel, né? Então vai ter todo o contexto do julgamento. Você pode terminar de ler, né? Porque se a gente for contextualizar tudo, a gente vai perder muito tempo. Mas é um contexto, né? Velhos loucos que quiseram acusar ela, mas no final eles que vão vão praticamente se ferrar, né? Vamos usar essa palavra para ser mais direto. Então a liturgia vai nos colocar diante de um contraste, né? Mais forte do Evangelho, a fragilidade humana versus a misericórdia humana, né? Fragilidade humana, os desejos carnais dos velhos lá, e a misericórdia de Deus, né? Saímos ontem da ressurreição de Lázaro para encarar hoje o julgamento e o perdão. E a gente trata esta primeira leitura como uma inocência sobre o ataque, né? A primeira leitura, essa é a versão mais longa, se você for olhar aqui, tem uma versão mais pequena, né? Ou a parte mais interessante, assim vamos dizer, né? Apesar que toda a leitura é interessante, né? Mas tem dois contextos, né? Nos apresentamos a história de Susana e um relato sobre a intriguidade e a corrupção do poder. A escolha de Susana, encurralada por dois anciões que queriam forçá-la ao pecado, ela faz uma escolha radical. É melhor para mim cair nas vossas mãos sem ter feito nada, do que pecar diante do Senhor. Susana prefere a morte física à morte da alma. Deus ouve o grito do justo, quando tudo parecia perdido e ela era levada ao apedrejamento. Deus suscita o espírito de Daniel. Isso nos ensina que a verdade pode ser sufocada por um tempo, mas Deus é o seu fiador final. Então, né? Ela foi atacada, mas Deus foi no socorro dela e enviou alguém para ajudar. E no final você vai ver que os velhos que tramaram contra ela vão ser os que vão ser mortos, né? Eles queriam se ela não fosse para eles, né, que ela morresse, né? Então eles que acabaram morrendo no final da história. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. E para a gente contextualizar, né? A primeira leitura, Deus ajudando Susana. E a segunda, o Evangelho, perdão, é que é costume, né? Mas no Evangelho vamos ver uma mulher surpreendida em adultério, né? Aí vão dizer, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para Jesus.
E tentando, né, para incomodar Jesus, né, Jesus vai dizer: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Então, todos vão acabar escutando isso, né? E vão saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher. Então Jesus levantou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Nem eu te condeno. No Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 1 ao 11, encontramos o célebre episódio da mulher apanhada em adultério. Os escribas e fariseus usam a mulher como uma armadilha para Jesus, como sempre, né? Jesus, diante das acusações barulhentas, Jesus se inclina e escreve no chão. Este gesto é carregado de mistério. Alguns dizem que ele escrevia os pecados dos acusadores. O fato é que Jesus não entra no jogo do ódio. Ele impõe uma pausa para que a consciência fale. O espelho da verdade. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Jesus desloca o foco do erro do outro para a miséria própria. No fim, ficam apenas dois, a miserável e a misericórdia. Como dizia Santo Agostinho, né? A miserável, a mulher que foi pegada em adultério, e a misericórdia, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, né? E o olhar para o futuro. Jesus não diz que o pecado não existiu. Ele diz: vai e não peques mais. Né? O perdão de Deus não é um passe livre para o erro, mas uma oportunidade de recomeço. Ele não nos define pelo nosso pior momento. E para bem meditarmos este dia, muitas vezes somos nós que estamos com a pedra na mão para tirar alguém. E qual é esta pedra que muitas vezes temos segurado ultimamente? Existe alguém que estamos julgando com dureza excessiva, esquecendo-nos da nossa própria necessidade de perdão? E às vezes, no silêncio da oração de hoje, peçamos a Jesus para escrever no nosso coração o que ele tem a dizer sobre as áreas de nossas vidas que precisam da luz e não da condenação. E cabe também a nós a coragem de Susana, a manter a coragem, a manter a nossa fé, os nossos valores cristãos, mesmo sob pressão. Ou mesmo quando parece mais fácil ceder ao erro. E lembrando para o Salmo responsorial, Salmo 22, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar, né? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. Esta é a palavra que nós temos hoje, né? Defendermos a verdade, a coragem de permanecermos na verdade e não querer julgar o outro enquanto a gente esquece de nós mesmos, né? Então vamos primeiramente cuidar de nós, buscarmos o perdão de Deus e ajudar os nossos irmãos e irmãs também a caminhar para Deus, mas não julgando eles sem antes olhar para nós, né? Então a gente primeiro cuida de nós para depois ajudar os irmãos e irmãs, porque cabe a nós levar a palavra de Deus, mas não cabe a nós julgar. Primeiro julguemos a nós mesmos, né? Vamos pensar assim, né? Então peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de São José e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus.